De maneira geral, digitalizações bem feitas pegam trabalhos repetitivos e previsíveis, que seguem uma sequência de passos bem estabelecida, utilizando máquinas ao invés de seres humanos para performar tais atividades. Mesmo se concentrando em tarefas mais simples, a digitalização ajuda na economia de capital a longo prazo, melhora os processos e a excelência operacional. Isso define a digitalização. Não se muda o core business, se muda somente a forma de fazer uma atividade que não possuía grande valor para o negócio. A digitalização tem a ver com fazer melhor aquilo que eu já faço. Eu executar aquela atividade com melhor eficiência operacional. Então, o primeiro elemento, você simplesmente digitalizar uma tarefa, já traz bastante resultado no curto prazo, né? Já traz... durante esse processo de aprender a usar as tecnologias, a articular o uso dessas tecnologias digitais, esse foi um elemento que nos ajudou bastante a criar um fôlego financeiro, né? A gerar um funding no curto prazo para que a gente pudesse investir no longo prazo. Então eu tenho vários exemplos de como a gente utilizou a digitalização de tarefas em prol de uma maior produtividade do time. Um exemplo claro disso foi quando a gente começou a fazer atendimentos que eram feitos através de call centers, né? Dentro dessa operadora, o atendimento, as pessoas ligavam e eram atendidas por pessoas, né? E muitas vezes, às vezes 80% das chamadas eram relativas a um problema de segunda via da conta. Ou seja, você fazia todo um processo de atendimento que era demorado, até ser atendido por uma pessoa, passava por várias etapas desse processo. E aí, o objetivo daquela chamada, 70% das vezes, era para uma segunda via de conta. Quando a gente criou esse atendimento através de uso de tecnologias emergentes, de tecnologias digitais, a gente livrou 70% das chamadas. E isso permitiu que a gente reduzisse custos, como eu falei, melhorasse a eficiência operacional, atendesse mais rápido o usuário. Então a gente tem a percepção de que, poxa, eu robotizei, então as pessoas... não gostaram desse atendimento, ou tiveram uma avaliação pior de qualidade desse atendimento. Muito pelo contrário, o resultado foi até melhor do que antes, porque tirar os erros humanos que às vezes aconteciam, não aconteceram mais com esse novo tipo de atendimento. E isso nos permitiu perceber que era possível criar um novo modelo de negócio acerca disso. Então a gente digitalizou uma tarefa, fez aquilo que a gente já fazia de uma forma mais eficiente, então simplesmente buscou, não transformou a empresa, mas a partir dali eu comecei a interagir de uma forma diferente com o cliente, comecei a propor novos produtos, mesmo durante um atendimento, entender os comportamentos do chamado, usar dados que antes eu não tinha muito registro desses dados, porque era um humano que estava atendendo. Agora eu passei a ter registro desses dados, passei a perceber palavras-chave que eram faladas durante esse atendimento e passei a personalizar mais a forma como eu atendia. Eu saí de um modelo de negócio em que o atendimento era um padrão, um script seguido por um humano, para um atendimento personalizado. Isso trouxe mais engajamento e em muitos momentos passou a gerar mais receitas para a empresa. Porque ela via que mesmo naquele atendimento, mesmo quando eu estava fazendo aquele pedido, ele já colocava lá uma oferta que era feita para mim, baseado no conhecimento que ele tinha e que antes eu não conseguia por conta do atendimento humano. Então veja como uma simples busca de uma eficiência operacional, de digitalizar uma tarefa, me propiciou construir um novo modelo de negócio baseado na personalização de ofertas atreladas àquele atendimento que agora era digital. Toda vez que você digitaliza uma relação que não era digital, você deixa mais dados disponíveis. E tirar proveito disso é um dos pilares, né, de você construir novos modelos de negócio. Agora, como determinar se a digitalização deve ser implementada? Há 3 itens principais que merecem atenção. O primeiro deles é que a tarefa em questão deve ser automática. O segundo é que ela deve ter uma sequência de passos bem definida. E o terceiro, que ela deve gerar baixo valor para o negócio. Se algum processo atende a todos os requisitos, então ele é um ótimo candidato à digitalização. Então, qual que é o mecanismo que a gente usa para otimizar um processo através do digital? Uma primeira coisa, a gente olha para esse processo, olha para o mercado e cria o que a gente chama de débito técnico e débito de negócio. Débito técnico é quanto que eu estou aquém do mercado do ponto de vista técnico, do ponto de vista de utilização de tecnologias neste processo de negócio. E o outro é o débito de negócio. Bom, com relação ao mercado, quanto que eu estou em dívida, vamos dizer assim, né, com relação às funcionalidades
as características, as features deste processo, o que esse processo entrega para os seus clientes. Esse é um primeiro diagnóstico que mostra o que eu preciso fazer, qual o tamanho do meu problema. Depois a gente olha para o fluxo mesmo do processo, redesenha o processo, tradicionalmente um desenho de fluxo de processo. Depois a gente olha para as tecnologias viabilizadoras, né? Bom, o que eu tenho? Eu tenho inteligência artificial que eu posso aplicar nesse processo, eu tenho realidade aumentada que eu posso aplicar nesse processo, eu tenho blockchain, o que eu posso aplicar? E talvez até dividindo em momentos, né? Em função das maturidades das tecnologias. Num primeiro momento eu vou colocar uma tecnologia mais simples e à medida que outras tecnologias vão evoluindo, vão ficando mais maduras, eu vou ampliando o uso de tecnologias novas nesse meu processo. Mas enfim, eu defino quais são as tecnologias. Defino também o grau de integração desse processo com relação a todos os outros processos da empresa, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista tecnológico, respeitando a minha arquitetura tecnológica. Uma das outras dúvidas que o mercado tem é: devo fazer uma automatização completa de um produto que eu tenho ou simplesmente uma mudança ali pontual, uma melhoria pontual, né, na digitalização desse produto? Eu sempre tento trazer para o núcleo da questão a necessidade do cliente, né, e como que isso casa com os objetivos e interesses da empresa. É lógico que quando você vai fazer uma mudança completa de um produto, algo muito mais complexo, onde você vai automatizar ou digitalizar completamente um produto, isso toma muito mais tempo e recurso. E recurso custa dinheiro, né? Quando a gente fala de recurso, a gente está falando de energia, a gente está falando de tempo, a gente está falando de dinheiro. Então isso cabe a uma escolha da empresa também. Agora, você fazer mudanças pontuais, tempos em tempos ali, em um produto, é uma maneira mais rápida de você chegar e inclusive ir fazendo testes de aceitação no mercado. Então, eu sou da teoria, inclusive em função da minha experiência, existe uma frase em inglês que é launch and iterate, que é lança o produto e faça as iterações, né, ao longo do tempo. Essa é a maneira mais rápida e assertiva de você lançar um produto, porque você vai errar menos, porque se você faz a mudança completa, você corre o risco de errar bastante, mas quando você lança um produto, aos poucos ou com poucas mudanças, você tem chances e rapidez de ajustar. Uma outra frase vindo do inglês que eu gosto é done is better than perfect, que é o feito é melhor do que o perfeito. Quando uma atividade impacta diretamente o core do negócio, um processo de digitalização puro e simples não funciona. Pelo contrário, pode atrapalhar e muito. Nesses casos, a situação deve ser vista de outra maneira. É o momento de realizar a otimização digital. Se